Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Emuná Talks. É um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui mais uma vez com pastores, com alguns convidados, para poder estar edificando a sua fé. E hoje a gente vai estar falando de um tema que muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é em relação ao jejum espiritual. Então, espero que vocês sejam edificados com tudo que nós vamos estar compartilhando aqui. E hoje nós temos alguns convidados muito especiais. Hoje nós estamos aqui com a pastora Railda, responsável pela nossa igreja, Emuná Church. E a gente vai estar tirando dúvidas, ela vai estar compartilhando com a gente sobre as experiências pessoais. Nós estamos aqui com o pastor Adriano, responsável pelo ministério da Igreja Batista Lagoinha. Nós estamos com as meninas aqui, com a Amanda, com a Sofia também, que fazem parte do ministério da Emuná Church. E eu também, que sou participante, sou uma ovelha da pastora e vou estar aqui também intermediando essa conversa hoje. E vamos estar compartilhando, tirando as dúvidas. E a intenção nossa aqui é sempre que vocês sejam edificados com tudo que nós vamos compartilhar aqui em relação ao reino. Então, sem mais delongas, vamos conversar aqui com a pastora inicialmente. E é isso, pastora. Tá Tudo com bem, você. gente? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia. Pai, nós te entregamos essa sessão nas tuas mãos, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que o Senhor fale ao coração dos ouvintes e que seja uma conversa agradável também para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, como o Pedro falou, nós vamos tratar de um assunto que é importante. O Pedro está comigo há mais tempo, as meninas mais recentemente. Deve estar um pouquinho assustada, que só se fala de jejum nessa igreja, né? Toda hora, vamos jejuar, vamos jejuar, vamos jejuar. Jejum e oração é uma prática da Emuná. Mês passado nós fizemos um jejum em dupla, e oração e jejum em dupla. Acho que foi a primeira experiência para a Sofia, né, Sofia? Sim, a primeira vez, não sabia ao certo que era para mim, eu achava que jejum era só de carne, não sabia que era, você podia escolher algo que, né, algo que você gosta muito, você tem que tirar para fazer um sacrifício para Deus. Não tinha essa noção, não. Então vamos começar com o que é o jejum, né? Na etimologia da palavra, jejum significa abstinência de alimento. Então, biblicamente falando, se não for uma abstinência de alimento, não é considerado um jejum. Entretanto, durante o jejum é recomendável que a gente se abstenha de coisas que são distração. Então, por isso que tem gente que fala assim, vou fazer jejum de Instagram, vou fazer jejum de... O Luciano Subiraco falou assim, de Coca-Cola, foi o primeiro jejum dele. Né? Então, biblicamente falando, o jejum ele é abstinência de alimento, mas a gente inclui aí nas práticas, né, outras coisas que alimentariam a carne, né, já que o jejum, a intenção do jejum, aí a gente já vai para que jejuar, né? A intenção do jejum é você mortificar a sua carne, né? É você se diminuir para que você seja mais aguçado espiritualmente, no sentido de perceber Deus, seja ouvindo mais a voz do Senhor, entendendo mais da palavra. Eu também quero trazer algo pra gente. Muitas das vezes, essa questão do jejum, a gente está querendo fazer com um tipo de barganha com Deus. Eu vou jejuar em prol de um propósito, para que aquilo aconteça. Só que Deus no jejum, ele tem 3 respostas. O sim, o não e o aguarde mais um pouco. Quando eu jejuo, eu não estou barganhando nada com Deus. O jejum é uma ferramenta espiritual para nós sabermos o que realmente Deus quer que a gente tenha como resposta dele. É isso. Só que o mundo cristão, ele está trazendo para nós um tipo de jejum, muitas das vezes, que a gente, olha, eu vou jejuar como sacrifício a ti, eu quero ter uma resposta tua. E o pior de tudo, quando a resposta é não, a gente acha que não valeu de nada aquilo que nós fizemos. Por quê? Porque a nossa natureza humana, carnal, ela quer respostas conforme aquilo que a gente deseja. E o jejum, mais uma vez, ele é feito para você realmente ouvir Deus e ele dizer o que ele quer para você diante de qualquer propósito que a gente coloque a ele. Oração, palavra, jejum. E o jejum, ele traz, é uma ferramenta espiritual que ele traz intimidade. Ele faz... quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui para Amanda. Amanda, quando você está com fome, você fica alegre?
O seu estado emocional quando você está com fome. Não, Sim. eu sou daquelas que fica super irritada. É. Tá com fome, com sono, sai de pé. Então, ó, é um grande sinalizador de que quando eu estou mortificando a minha carne, eu estou fazendo algum tipo de sacrifício. E o jejum bíblico é esse, se abster de alimento, daquilo que você gosta, tá? É claro que Daniel 10 fala que Daniel, ele se absteve de carne, ele se absteve de vinho, ele se absteve de especiarias. Então, se a gente for notar, o vinho não é um alimento. Ele deixou de se... Daniel 10 fala que ele deixou de se... eles usavam muito aromas para estarem se perfumando, ele deixou de fazer isso. Então, a bebida e essa questão de abrir mão de Daniel nos remete a fazer jejum complementares. Eu posso abrir mão de WhatsApp, Instagram, maravilha. Desde que eu realmente tenho meu coração, ofertando meu coração para aquilo, para Deus. E eu acredito que o jejum, ele, como ele é, biblicamente, ele é abrir mão de alimento, todas as vezes para a gente fazer qualquer outro tipo de jejum que seja alternativo, eu chamo isso de alternativo, realmente, ou a gente deve estar com algum problema alimentar, ou aquilo deve ser complemento do que a gente vai tirar como alimento, porque ele é físico. Mas quando eu jejuo de algo que eu gosto muito, eu adoro, alguém aqui gosta de fazer compra no shopping Sim. e tantas outras coisas que a gente pode e gosta de fazer. E se eu começar a sacrificar minha carne diante de desejos humanos que eu tenho, também pode ser uma forma. Então, assim, eu só quero trazer para nós que todos os jejuns alternativos que a gente possa fazer, eles primeiramente têm que ter realmente um propósito de a gente apresentar o nosso coração. Não é só abrir mão de Instagram, redes sociais. E nem quando a gente deixa de se alimentar. Ele tem que ter oração. Ele tem que ter leitura de palavra. Aí sim. Aí ele se torna bíblico e valoroso. O jejum sem oração não é jejum, é dieta, né? Ele chama-se detox, gosto. É detox, então não tá fazendo jejum. Mas o senhor mencionou Daniel, que me remete a quais são os tipos de jejum. Então, a gente vai ter um jejum que é parcial, que foi o que Daniel fez, que ele vai tirar determinadas coisas, né? Vai ter o jejum completo, que é sem água e sem comida. Você vai ver que Esther fez isso por 3 dias, não mais do que isso. Você não vai ter um jejum sem água e sem comida por mais do que 3 dias na Bíblia. Com exceção ali de Moisés, Jesus, ele só deixou de comer, mas ele bebeu água. O texto dá a entender, né, que no final fala que ao final dos 40 dias ele teve fome, mas não fala que ele teve sede. Agora, biblicamente, o jejum de 40 dias sem comer e sem beber é algo sobrenatural, que fisiologicamente seu corpo não vai ficar 40 dias sem água, né? Moisés teve uma situação à parte que ele estava ali com Deus, né? Ele estava ali na glória, né? E tem o jejum, então, integral, o parcial. Aparecem 2 menções de Daniel jejuando na Bíblia. E a primeira é quando ele tira, né, os manjares do rei, porque ele considerava como um israelita que ele não deveria comer aquele tipo de alimento porque era consagrado, né? E aí ele faz não só um jejum, mas uma prova. Ó, deixa a gente sem comer assim 10 dias, eu e meus amigos. E ver se a gente não tiver melhor, né? E a Bíblia fala que ele estava com melhor aparência do que aqueles que estavam comendo de tudo. Quem mais? Nínive fez um jejum também de 3 dias. Eles ficam também sem comer e sem beber. E tem alguns outros exemplos. Davi, o senhor falou sobre barganhar. Davi, ele tentou fazer isso, né? Davi, ele foi fazer um jejum ali de 1 semana. Tem que contextualizar, né? Deixa eu voltar. Davi dormiu com uma mulher que não era dele, essa mulher engravida. E aí o filho falece. Mas antes de falecer, Davi, sabendo que tinha feito bobagem, falou assim, vou jejuar. Quem sabe Deus não muda de ideia, né? Quem sabe Deus não faz alguma coisa aqui para poupar a criança. E a decisão do Senhor foi não atender, né, o pedido de Davi. Aquela criança faleceu porque era fruto de um adultério. E não só isso, né? Ele dá um jeito de matar o marido daquela mulher. Imediatamente ele para o jejum assim que ele tem a notícia, né, do falecimento da E criança. aí as né? pessoas perguntam, mas agora que a criança faleceu, que era para você estar triste, trocando aqui as palavras, trazendo, né, mais para o nosso contexto, agora que você devia ficar triste mesmo. E aí ele responde, falou assim, mas Deus ele já mostrou a vontade dele. Deus não quis,
Amém. E uma coisa que Davi nos ensina é aceitar, né, a vontade de Deus. Essa semana alguém me ligou da igreja e falou assim, pastora, a situação não muda, e olha, eu já tirei tudo, eu parei de beber, eu parei de sair, eu já tô há 6 meses, pastora. Eu falei, então, mas na verdade você tinha que estar a vida toda, né? A gente não pode mudar uma conduta, né? Dizer agora eu sou bonzinho, agora eu sou mais crente, mais espiritual, para ver se Deus muda uma sentença. Pode ser que Deus mude? Pode, porque Deus é Deus, ele faz o que ele quiser, mas a palavra diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Né? Então, dependendo ali, no contexto dessa pessoa que me ligou, por exemplo, fez um monte de besteira, e aí essas consequências estão batendo a porta agora, né? Falou assim, e agora, pastora? Eu falei, agora você vai orar, jejuar e ver o que Deus quer. Porque assim, Deus, ele é justo, Deus é um Deus de amor, mas ele é justo. E eu creio que nessa história de Davi, onde ele pecou, né, adulterou, teve um filho fora de um casamento, a gente tem que assumir consequências, né? A gente deve orar, jejuar, a gente deve orar e jejuar. Né? Mas isso pra gente se alinhar mais com Deus, porque você já tá na situação, e aí você vai falar assim, Deus, e agora, o que eu faço? Aí você vai orar e jejuar. Agora, mês passado, você tava no jejum com a gente, né, Pedro? 21 dias? Foi 21 dias? Não, foi uma semana. Semana, tava. Uma semana. Fizemos- Dupla. Porque nós fizemos um de 21 dias. Antes. Alguns- Esse em dupla de uma semana, como foi pra você, se eu Foi posso ótimo. perguntar? A intimidade nós criamos mais intimidade um com o outro, e uma coisa interessante, quando Um você... com o outro, porque foi em dupla, né? Então, só Na pra realidade, nós contextualizar. fizemos um sorteio, e a pessoa que saísse, você jejuava pela vida dela. Orava e jejuava. Orava e jejuava, então é uma forma de intercessão, né? É uma forma de fortificar ali para você estar intercedendo pela vida de uma pessoa. Uhum. Trouxe essa proximidade que a gente teria que estar orando também pela pessoa, além do jejum. Então, essas disciplinas espirituais, né, do jejum são muito importantes para nós. E nesse caso específico, eu creio que implementa cada vez mais essa cultura do jejum, da pessoa ela entender que não só o jejum pessoal para a sua vida particular, para você ter uma intimidade maior com o Senhor, mas pela vida de outras pessoas também. Então, acho que trouxe uma união ali muito boa Uhum. para nós. Eu falei esses dias na igreja que uma das pessoas que me surpreendeu muito foi a Amanda. Porque você também não vem de uma prática assim muito frequente de jejum, né, e oração. Nunca tinha feito. Oh, que lindinhas, foi a primeira vez das duas jejuando. E a Amanda, a dupla dela foi a Bárbara. E aí eu expliquei para ela, né, como eu gostaria que fosse feito, né? Porque tem aquele jejum, gente, que é convocado por uma liderança, como foi o caso de Esther, né, que ela convocou um jejum para todo mundo, e foi o caso que aconteceu na igreja, né, a pastora convocou para uma oração e jejum coletivo e em dupla. E foi assim, para mim, como pastora, a experiência já foi muito boa, porque 100% da igreja entrou. Sim. Não teve um que ficou de fora. E isso foi maravilhoso. E assim, e teve uma pessoa só que não queria entrar, né? Aí o Orlando falou assim, pastora, aquela ali, ó. Falei, então pronto, eu vou orar por você. Eu já tinha feito o Duas pessoas sorteio. ficaram, né? Isso, aí eu peguei 2 pessoas. E aí a pessoa falou, não, pastor, é porque eu tô me sentindo meio fraca, eu não sei se eu consigo orar por uma outra pessoa e tudo mais. Falei, não, mas então é o jejum mesmo que tu precisa, né? E aí todo mundo entrou, 100% da igreja fez oração em dupla, e a gente comprou umas pulseirinhas, né, dessas de camarote, né, de evento. E aí a gente ficou uma semana e me surpreendeu muito, assim. VIP da oração. A pulseira VIP da oração. E aí a Amanda me mandava assim, os príncipes falavam, olha, pastora, eu orei 10 minutos hoje. Pra quem... Eu me surpreendi muito com também. isso. Porque, assim, eu orava, mas orar por outra pessoa e tanto tempo assim, ia fluindo, sabe? Então, foi uma experiência incrível. Eu falei, pastor, olha que consegui no primeiro dia. E consegui ter a responsabilidade do horário, né? De não passar no dia, de uma orar pela outra. Foi uma experiência incrível, foi uma troca super legal. E aí, ia fluindo, sabe? Foi aquela... Eu fui orando com todo o meu coração, intercedendo mesmo por ela. A gente foi trocando, eu falava qual área que você precisa. Então a gente teve uma troca assim, e eu adorei. Foi muito legal mesmo. Sempre isso. Depois a gente até falou, vamos continuar orando uma pela outra aí de vez em quando, né? Trouxe essa proximidade, né? E saber que a gente tem a capacidade de estar intercedendo, que a gente muitas vezes não precisa ter a dependência que outra pessoa interceda por nós, que nós possamos ser essa ferramenta. Uma pergunta, porque para vocês, pastores, a gente pode fazer a coisa certa, mas porém da forma errada. Correto? A gente vê lá A intenção, né? a intenção. Intenção certa.
A forma errada. Você falou um pouco em relação a barganhar. A gente vê lá que Caim fez um sacrifício para Deus, né? Que ele fez logo no início da Bíblia, não foi aceita de Caim, né? Que ele fez o sacrifício. E a gente vê também lá em Ananias, quando Ananias e Zafira também, que eles fizeram a doação, só que porém eles retiveram uma parte das terras que foram vendidas. E a gente vê que o coração deles não estava na coisa. Eles fizeram a coisa certa, porém o coração estava no lugar errado. Como que a gente identifica que nós estamos fazendo um jejum da forma correta e não só simplesmente abstendo de alguma coisa física, comida no caso? Eu preguei sobre isso semana passada, né? Tem gente que oferece, porque assim, o sacrifício, ele tem que subir aos céus como um incenso agradável, né? Ao Senhor. Quando a gente está queimando, entre aspas, algo, né? Um sacrifício, uma oração, a Bíblia fala que isso pode ter um aroma agradável para o Senhor ou não, né? Então começa com a intenção do coração, o para quê. E deixa eu te falar uma coisa, né? Para quem não sabe, satanista também jejua. Outras religiões também jejuam, né? Outras religiões, né? A gente mora aqui num país muçulmano. Tem a palavra que fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, né? Você já ouviu um testemunho do pastor Lucínio? Não. Sobre ele viajar? O senhor já ouviu, pastor? Ele viajando e uma pessoa sentada assim ao lado dele, né? E a pessoa não comia. E passaram, né, alguns serviços de bordo, a pessoa não comia. O pastor Lucinho percebeu que ele estava de jejum. Aí ele falou, mas tu é crente também, você está jejuando? Ele falou, estou jejuando. E aí ele falou, olha que legal, eu sou pastor. Eu falei, não, mas eu sou satanista. E eu estou jejuando para acabar com a vida dos pastores. Olha só. Deus é mais, tá morrendo. Deus colocou ele ali para poder interceder naquele... Então assim, para que a gente saiba, né, qual que é o jejum, então, que agrada a Deus. A Bíblia vai responder. O senhor quer responder, pastor? Pode ir. Posso Enquanto eu abro aqui. complementar aqui. Antes, tá? Sofia, vamos compartilhar aqui. Vocês assim, nós estamos tudo ainda muito, nós temos muitas dúvidas a respeito disso. E é uma ferramenta espiritual muito boa. Mas partindo aqui um pouquinho, olhando para vocês duas até. Quais seriam as maiores dúvidas hoje que eu tenho com relação ao jejum? Para que eu me certifique de que realmente eu esteja fazendo a coisa certa e agradando a Deus. Primeiramente, eu fiz, né, na igreja, como nós fizemos, tem o quê? Umas 2 semanas? Eu nunca tinha feito. E principalmente fazer por alguém, não por mim. O primeiro dia, quando eu tirei a Nayane, já teve uma revelação. Era a semana do aniversário dela, inclusive. E eu demorei pra orar. E ela tava me cobrando. Sofia, você tá orando por mim? Não esquece de orar por mim. Eu orei por você. Eu falei, não, calma, eu tô na correria, porque eu não tinha dormido em casa. Eu falei, vou fazer, mas eu quero o meu espaço, o meu tempo, que eu preciso estar conectada com Deus. Senão, não consigo concentrar. Aí eu parei, orei. E tem um livro que acho que todo mundo conhece, chama Café com Deus Pai. E eu, geralmente, sempre leio ele, mas eu não leio na data. Eu oro, peço para Deus, abençoe minhas mãos, eu quero abrir o livro, eu quero que o Senhor me dê a palavra. E eu fiz isso por ela, né? E aí, assim que eu abri o livro, eu peguei e eu orei por ela e eu mandei a foto para ela, falei, olha, abri nessa página, eu quero que você leia. Eu não vou ler, eu quero que você leia para você. Aí ela falou assim, que ficou toda arrepiada, que há 1 hora atrás ela estava assistindo um filme, e era exatamente o filme de Deus que falou exatamente tudo que eu passei por ela, e ela falou assim que já era um sinal, né? Então, achei muito legal isso, que é uma conexão, uma fé que você tem com Deus, uma conexão que eu não tinha, assim, isso. Principalmente por alguém. Eu não sabia que eu era capaz disso. Então, depois que acabou o jejum, eu comecei a fazer por mim. Aí, eu não sei se eu estou fazendo certo. Aí, eu faço, aí, às vezes, por exemplo, teve um dia que eu não orei. Aí, eu falei, meu Deus, e agora? Eu não orei. Será que não vai dar certo? Ou será que vai dar certo? É umas coisas que eu não sei muito bem, mas eu estou tentando orar, né? Pela minha fé. Só para complementar, então, qual é o jejum? Para você ver qual é o jejum que agrada a Deus. O jejum que agrada a Deus é aquele que, é claro que vai sempre ter que ter oração, porque senão se torna o detox. Sim. Né? O detox é só passar fome, é só fazer sem intenção, é só fazer sem um propósito específico. Primeiro, eu tenho que orar. Eu tenho que ler a palavra. Todo jejum, ele tem um propósito. Eu vou começar a jejuar, então eu vou apresentar esse propósito para Deus. Qual é o propósito? Eu não posso jejuar, eu vou jejuar pelo quê? E é lindo quando a gente jejua pela vida de alguém. Porque você está tirando você do centro
e colocando alguém que é o que justamente a Bíblia prega. Né? Dá Se você quiser realmente ter reconhecimento diante de mim, ame os outros como a si mesmo. E olha o que eu estou fazendo. Então, isso aí, ó, é algo poderoso demais. Né? A gente tem que ter um propósito específico no jejum. Nós temos que determinar o prazo. Qual é o tipo de jejum que eu vou fazer? Parcial. O que é o parcial? Eu vou me abster por 6, 12 horas, 24 de determinado alimento, de determinada algo que eu gosto muito, né? Mas sempre me abster e orar e ler a palavra. Eu já vou designar. Eu tenho que ter palavras que eu quero ler naquele dia, né? Se eu estou intercedendo, então eu preciso fazer isso. E o jejum, ele não é para ser mostrado para ninguém. Ah, coitadinha, a Soraya está fazendo jejum, olha a carinha dela de triste. Não tá. Você já teve seu benefício, foi reconhecimento humano. Pelo contrário, se eu estou de jejum, eu tenho que ainda ter mais alegria, né? Porque a palavra de Deus fala em Mateus 6 que não sejais como os hipócritas, que se apresentam todo deformado, mostrando que estão fazendo sacrifício para Deus. Então você já foi reconhecido. Nós fazemos em secreto para Deus, em secreto, nos reconhecer. Tenho que ter o propósito, tenho que ter o prazo determinado. Vou apresentar aquilo em oração a Deus. Senhor, eu estou te apresentando meu jejum hoje aqui. E vou apresentar para Ele o jejum. O dia que terminar o jejum, apresenta para Deus sempre com oração. Oro antes de ler a palavra, oro depois de ler a palavra. Senhor, eu estou te apresentando, receba. E que eu saiba que a tua vontade seja feita na minha vida. Me revela o que tu queres agora. É uma ferramenta espiritual para que a gente saiba qual é a vontade de Deus e não para que Ele complemente a nossa vontade. Eu vou jejuar por conta disso e se isso não acontecer? Mas a gente pode pedir? Não, tudo bem se não acontecer, mas é porque eu achava que a gente poderia pedir alguma coisa, sabe? Ai, tô querendo muito esse emprego, por exemplo, fazer um jejum de Não, tanto tempo. pode sim. Pedido pode. O pedido a gente tem que... É um propósito seu. Ah, eu quero a confirmação é que é esse emprego que eu desejo. É claro que pode. E tem que ser assim. A questão é que a resposta não pode ser direcionada por aquilo que a gente quer. E esses dias, esse tempo de louvor a Deus, né? Que eu não vejo isso como sacrifício, mas é uma forma de nós cristãos aprendermos a louvar a Ele. Ficar Esse conectado, tempo, né? isso, aí a gente vai saber, não, aconteceu, então, a vontade de Deus. Tudo o que Deus traz. Olha, Pedrão, como isso é interessante. A gente vai ouvir muitas das vezes, nesse momento, como é que as coisas vão ficar claras para nós. Como é que eu vou fazer, realmente eu estou sabendo que eu vou fazer a vontade de Deus. Quando aquilo que eu estou fazendo não fere princípios. Não feriu princípios? Deus vai responder. Quando Como assim, no princípio? princípios, eu estou querendo algo. E aí algo que eu quero vai trazer dano para outras pessoas. Né? E não vai ser legal você chegar nesse lugar Não entendi. com sofrimentos alheios, receber propostas, por exemplo, de pessoas que você conhece a índole dela. Por que eu vou estar me aliando a isso? Ah, ela tem uma índole ruim, eu vou fazer algum tipo de aliança com essa pessoa? A gente tem que rever algumas coisas, né? Porque muitas das vezes nem precisa de jejum, já fica claro. Tudo que fere princípios, para nós, tá? A gente não pode sentir paz no coração, nem de saber a vontade de Deus para aquilo, e não ter paz. Às vezes é algo que não é pecado, é algo que não fere princípio, mas você ainda assim não se sente em paz. Então, como essa direção vai ser a vontade de Deus? Então, assim, Amanda, é claro que a gente pode pedir, te coloca no jejum, se esse propósito é esse, Senhor, por esses dias eu vou ficar, por esse propósito, eu vou ficar esses dias assim, me sacrificando por conta disso, vou orar esses dias, ler a palavra e apresentar diante de ti. Esse é o jejum que vai agradar a Deus. E ele vai ser claro. As coisas vão acontecer, às vezes, durante até o processo. Deus já respondeu a gente. E às vezes no primeiro dia que a gente começa jejum, Deus já traz a direção do que Ele quer que a gente faça. A gente só faz cumprir. A gente só faz caminhar diante daquilo que Ele está revelando.
Então, esse é o jejum que Deus quer que a gente faça. Que a gente... Agora, eu senti que durante o tempo do jejum estavam acontecendo um pouco mais de ataques espirituais, sabe? Eu até liguei para o pastor e falei, nossa, isso deu errado hoje, nossa, isso tá dando errado, ai, não tô conseguindo dormir bem, não tô conseguindo, sabe? Não sei se é porque eu estava me entregando, buscando, orando por outra pessoa e começou a ter umas coisas difíceis. Aí ela falou assim, calma, isso é o período de jejum, pode ser que tenha algumas coisas mesmo, mas espera. E realmente depois do jejum, uns 2, 3 dias depois, muita coisa melhorou na minha vida, as coisas começaram a andar, a fluir mais. Durante o jejum, a gente tem que entender que o jejum espiritual, ele está mexendo no reino espiritual, seja destravando alguma coisa, seja o Senhor revelando alguma estratégia. Então, no caso de Daniel, no 21º dia, ele já estava em jejum, mas no 21º dia, ele tem a resposta, né? Ele consegue, mas a Bíblia é muito clara que fala assim, que o anjo estava vindo e desde o primeiro dia, a Bíblia fala, desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas. Mas por que ele só recebeu no 21º? Porque tinha uma batalha sendo travada. Uma resistência Uma espiritual, né? resistência, né? E aí a palavra fala, né, que aquele anjo, né, que Gabriel, que ele... aí a gente vai falar de hierarquia de anjos, né? Mas assim, Gabriel vem para entregar uma mensagem, ele sendo mensageiro, e aí ele é interceptado pelo príncipe da Pérsia, que é um principado. E aí ele fala que ele precisou chamar Miguel, que é o quê? Arcanjo, que é uma outra hierarquia, para poder ajudá-lo até ele chegar. Ele ainda fala, ó, tá aqui a resposta, tem que voltar, né? Então, é esperado que aconteçam, né, algumas batalhas, algumas resistências, mas eu vou te falar que é melhor você estar em jejum enquanto você estiver enfrentando uma batalha do que você não estar em jejum. E o que eu sinto também é, o máximo que eu já jejuei na minha vida até hoje foi um período de 3 dias na água. E uma das características Como que eu é esse sinto, período? Como é isso, o jejum na água? na realidade, porque tem Fica dentro todos do os tipos mar. de jejum, né? Fica na piscina. Os pastores vão poder explicar isso melhor. Mas você escolhe o tipo de jejum, porque o jejum na Bíblia não tem uma regra Tem específica, vários né? tipos de jejum. Inclusive, você mesmo pode fazer um jejum que não esteja na Bíblia. O Luciano Subirá, ele gosta de falar, meu jejum, minhas regras. Entretanto, essas regras não podem ser mudadas durante o jejum. Regras no sentido de você combinar com Deus, né? Então, como o pastor Adriano falou, você vai, antes de começar o jejum, ter os seus acordos com Deus. Então, Deus, eu vou ficar 3 dias só bebendo água, Aham. né? Eu vou tirar um determinado tipo de alimento. Então, para mim, carne vermelha é algo assim muito difícil. Mas vamos falar dos tipos de jejum. Tá. Você pode falar do que você jejuou? Tá, nesses... Não. Os tipos de jejum que foram feitos. Esse que a gente fez Ó, que a igreja fez de uma semana. Você pode falar o que esse- você fez? Esse nós fizemos, eu fiz de carne. Novamente, porque carne também para mim é uma coisa muito difícil Tá. para eu poder fazer. Mas eu gosto de trabalhar nos extremos. Eu sinto que para mim, eu prefiro abster de comida total. Então eu sinto que para mim essa disciplina espiritual, porque ela traz exatamente um dos pontos do jejum, para mim principalmente, é identificar aonde estão minhas fraquezas. Então, além da guerra espiritual, que é melhor que você esteja em jejum, ele vai trazer exatamente os pontos aos quais a gente deve ser trabalhado, né? Então, da igreja, o que eu fiz foi de carne, eu já fiz esse jejum que normalmente eu fico mais na água, ou então com suco, alguma coisa, quando for um período mais longo. Nossa, mas você come tão bem, que eu já vi. Você ficar 3 dias só na água. Você Falar outra palavra, outra coisa, né? Pra você ver o quanto que é difícil pra mim. Eu juro que você E eu não. agora achei que era alguma coisa no mar, que você ia, não sei. Não, 3 dias. Eu na água todo dia, de manhã na piscina. Dom leite só na água, eu sei. Mandinha, você fez do que essa uma semana? Eu fiz de vape, que pra mim é assim, é verdade. Muito difícil. É uma abstinência, né? Sim, mas foi por algumas horas depois que eu acordo, porque como era meu primeiro jejum, a minha maior preocupação era de eu não conseguir resistir e quebrar, sabe? Eu falei, Isso que você está falando é muito importante, porque a Bíblia, ela nos orienta a não fazer um voto de tolo, que é o quê? Você prometer algo para Deus que você não vai cumprir. Então não adianta você falar assim, Deus, eu vou subir no monte lá, igual Moisés, eu vou ficar 40 dias sem comer e beber, que você sabe que você, né, você tem que ter, o jejum é algo que é espiritual, mas é algo consciente, você não vai fazer nenhuma loucura, você tem que ser muito pé no chão, né? Então para as duas, foi a primeira vez jejuando, né? A Amanda, conhecendo ela, tá num processo ainda, né? E ela tá deixando algumas práticas, né? E obrigada por ter exposto, né? A Amanda deixou, o vape é algo assim que é toda hora, toda hora. e quando acorda, então?
E assim, ela ficar esse período sem, eu vi que foi um grande sacrifício. E a da Sofia, pode Eu falar. fiz de doce e chiclete. Eu achei o máximo. Tem que ser pegada. Eu achei o máximo. Quando ela virou pra mim e falou assim, pastora, o meu jejum é de chiclete. Falei, que Deus te abençoe. Não, Nossa, mas foi muito engraçado. Sabe, porque eu pego o chiclete, tipo, deixo do lado da minha cama, eu tipo assim, como, fico mais um pouquinho e jogo fora. Pego outro. Um negócio doido. Eu falei, gente, que é isso? Aí eu tenho que, às vezes, eu escondo. Só que aí, o que eu pensei? Eu falei assim, tá, eu vou fazer o jejum. Aí tinha um potinho lá, né? Eu falei, será que eu deixo ele do meu lado, eu vou olhar, vou ficar com vontade? Ou não, eu falei, não, eu vou deixar do lado que é bom, que eu vou olhar, vou ficar com vontade, não vou fazer, porque eu vou forçar a eu mesmo, meu cérebro, ver que eu tô fazendo esse sacrifício. Eu deixei do lado da minha cama e não chupar. Autocontrole, né? Dentro da sua O jejum ele necessidade, vai né? ensinar muitas coisas. O pastor Adriano mencionou Mateus. Em Mateus 6, antes de falar do que eu jejuei, eu quero ler aqui, ó. Mateus 6, a partir do 16, fala assim, ó. Quando vocês jejuarem, Jesus falando para os seus discípulos. Então, se você é um discípulo de Jesus, é esperado que você jejue. Não é se jejuar, é quando jejuar. Então, tá. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, que foi o que o pastor falou, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto, e o seu pai em secreto lhe dará a recompensa. Então, assim, há uma recompensa para o jejum. E não só por causa do jejum, mas a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, só o fato de você estar buscando a Deus tem uma recompensa, tem um galardão. Aí tem uma pergunta, como a gente está quase encerrando já, eu vou começar a responder as perguntas da igreja, tá? Tem uma pergunta que sempre falam assim, mas pode falar que está jejuando ou não pode? É isso. Eu ia perguntar Você ia exatamente perguntar isso. isso? Eu ia porque a gente está aqui falando de jejum. Eu falei com Né? todo mundo, eu achei que podia. E aí? Você vai explicar agora, biblicamente falando, que é o que ele falava exatamente dos fariseus, né? Que eles iam passar. Eu tava usando a pulseira laranja, eu tô bem, a gente colocou pulseira laranja saindo uma semana sem tirar. Então, todo mundo perguntava. Querendo saber, né? E essa era a intenção. Quando eu pedi para que todos nós usássemos a pulseira, para que quem perguntasse ouvisse uma resposta. E aí eu vou responder também biblicamente. Por quê? Não tem como você espalhar uma cultura do jejum se você não fala sobre o jejum. E não tem como você falar com autoridade sobre um assunto que você não vive. Então, sim, você tem que jejuar. E sim, as pessoas têm que saber que você jejua. Como? Porque eu acabei de ler aqui, né, que você tem que fazer de uma certa forma. Mas o Senhor não fala que é proibido falar. Ele fala que não é para fazer como os hipócritas. Sim. Então, a gente tem que entender muito bem o texto bíblico. Tanto é que Jesus, ele testemunha os 40 dias que ele fez jejum. Então, a intenção dele era de fazer... Então, assim, ó, biblicamente falando, os discípulos de Jesus, como que os fariseus questionaram Jesus falando assim, mas os discípulos de João jejuam e os seus não jejuam? Como é que se sabia que uns jejuavam e outros não? Testemunho. Testemunho. Então, a gente tem que testemunhar. Agora, quando eu estou em jejum, se o Senhor não me fala, não me dá nenhuma outra instrução, geralmente eu não falo. Quem sabe que eu estou jejuando é quem caminha perto. Então, inclusive os 4 que eu escolhi para estar aqui, eu vou falar. Amanda foi a que mais acompanhou o meu jejum. Sim. Né? Porque é uma ovelha que é muito próxima. Você acabou ficando sabendo também, né? E aí a Amanda ficava, pastora, você não vai falar? Por quê? Porque a gente saía para comer. Sim. Eles comiam no caso. Eu vou dar meu relato disso, como é que foi. Né? E ela, pastora, a senhora precisa comer. Pastora, a senhora não vai falar nada? Aí ela chegava, cochichava assim, e ela falava assim, pastora, você tinha que falar, porque tem gente que tá jejuando disso e aquilo e acha que tá fazendo um sacrifício, uau. Acha que tá arrasando. E eu falei, calma, tem um momento certo. Quase que eu joguei meu vape fora, não, também. Mas é justamente isso que acontece. Tempo para todas as coisas. Né? Agora, vocês 2 sabem, os outros 2 não sabem. Então, eu vou abrir perguntas para vocês sobre o jejum. Eu fiquei 30 dias na água. Na água? Na água. Cara da Sofia. Não é na água da piscina. Não é na água. Agora você já aprendeu o que é um jejum na água. Então, eu fiquei 30 dias. Somente na água. Eu vou te explicar o que aconteceu nesse jejum. Esse jejum, o Senhor me pediu esse jejum. E eu ia, ok, né? Vamos ver. Eu já tinha feito jejuns similares, mas 30 dias só na água, não. Eu comecei quando nós fomos
pro Emuná Hangouts, lá em Corfacã, a gente fez o churrasco. E aí, quando o Senhor me pediu, eu fiquei meditando alguns dias, semanas naquilo. Eu falei, como é que eu vou fazer? Eu trabalhando, porque aí é uma outra pergunta. Mas você, né, pastora, sozinha, você não precisa cozinhar. Eu falei, você já foi na minha casa? Ao contrário. Né? Eu cozinho para todo mundo, né? A igreja toda está na minha casa quase todo dia. Atividades normais. Eu acordo 6:30 da manhã para trabalhar. E assim vai o meu dia, às vezes até a noite, quando é dia de culto. Então, não mudou nada, absolutamente nada, assim, na minha rotina, né? Tem gente que faz jejum e fica ali, sei lá, isolado? Talvez. Não vou falar Seu que é como certo ou rotina errado. ativa todos os dias, né? E a Amanda, quando eu falei para ela se assustou. Não, gente, eu vou ter que contar. Fala. Ela já tava. Ela tava lá em casa, eu falei assim: vamos pedir alguma coisa pra comer? Ela falou: eu não tô comendo, tô de jejum. Eu falei: até que horas? Ela: não, é o dia todo, eu não tô comendo. Eu falei: então amanhã. Ela: não, amanhã também não. Eu falei: mas como assim? Desde quando você não come? E ela tá assim, tem uma semana. Eu falei: o quê? Não, que não come, tô falando de comida. Ela: que é uma semana. Eu falei: não come nada, nada, só água. Falei: pastor, vamos no hospital, né? Até Bom quando que você que pode comer de novo? Ela: falta mais 20 dias. Eu falei: não tem como, né, gente? 30 dias sem comer absolutamente nada, nada, nada. Ela falou: E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E depois a gente tinha ido na igreja, uma semana depois disso. A gente estava na igreja e depois fomos num restaurante. Eu era a única que sabia. Aí tava todo mundo comendo. Come, pastor. Ela: não, hoje eu não tô comendo e tudo. Eu falei: fala pra ele. Conta. Testemunha, né, já. Conta que todo mundo vai ficar, né? E ela falou assim: não, vai ter o tempo certo. Eu não sei, né, por que que tem essa dúvida também. Por que que ela esperou pra poder revelar? Eu acho que é as direções específicas de Deus. Deus, ele poderia ter falado para mim: Railda, você vai jejuar 30 dias na água, você vai ser o exemplo da sua igreja. Então, as pessoas que te perguntarem, você pode falar. Mas não foi essa a instrução que eu recebi. Eu optei pela descrição. Só assim, quem caminha muito perto percebeu. O Lelê virou assim: pastora, você tá tomando monjaro? Né? Mas assim, o restante não percebeu, né, Pedro? O Pedro, graças a Deus, assim, o Pedro é muito preocupado, né, assim, no sentido de cuidado, até por ser um dos homens da igreja, né? Pastora, tá tudo bem? Pastora, o Pedro, tá tudo certo, né, Pedrão? Sim, eu fico curioso, né, para poder saber as respostas de Deus, intimidade, como que Deus tem trabalhado, por que que Deus te trouxe, e se for uma coisa que Deus trouxe para o ministério individual ou no coletivo, enfim, se Deus estava derramando uma unção. Então tem muitas coisas relacionadas ao jejum que, principalmente esse período mais longo, entra na parte fisiológica, como que tá sendo. Deixa eu responder uma pergunta que é corriqueira. Pastora, mas qual que é a sua preparação para esse jejum? Jejum. Né? Então, ninguém começa uma primeira vez fazendo um jejum com um jejum de 30 dias na água. Você tem que ser um jejuador, você tem que ter uma prática de jejum. Antes disso, eu já estava jejuando, eu já estava fazendo uma única refeição por dia. Antes disso, eu já tinha feito 30 dias de líquidos, né? Mas aí envolve tudo, né? Porque o líquido você pode... Bater a comida no liquidificador. Você pode tomar sopas, caldos, você pode repor. No meu caso, eu não repus. Eu fui saborizar a água, assim, nos últimos dias. E aí eu vou explicar o porquê, né? Primeiro, qual foi o meu acordo com Deus? O Senhor falou: olha, 30 dias de jejum só na água. Eu falei: ok. E aí o Senhor falou comigo: em caso de saúde você pode interromper, e algumas outras exceções também o Senhor me falou. Falei: ok. Eu falei: Deus, eu vou aguentar. E nos primeiros dias eu falei: Senhor, eu vou dar conta disso aqui. Você tem certeza que o Senhor pediu isso para a pessoa certa? Então, assim, fisiologicamente falando, antes, né, quem estiver assistindo, se você não tem conhecimento de fisiologia, da anatomia do seu corpo, de como o seu corpo funciona, procure um médico. No meu caso, eu sou uma profissional da saúde já, sou fisiologista e sou pastora, então eu jejuo há muitos anos, né? Ainda assim, para testemunho, para acalmar pessoas como a Amanda, eu sempre escolho fazer exames antes e depois do jejum. Sempre. E, para sua surpresa, Amanda, os meus exames saíram muito melhores, o primeiro exame de 30 dias pós, né, dos 30 dias, do que 30 dias antes. Tudo melhora no corpo. Então, fisiologicamente, o nosso corpo, ele precisa de jejum. Você sabia disso? Não. Para renovação das células, né? Então, o que acontece? Os primeiros dias você vai sentir fome. A fome é ali na primeira semana. A minha durou... Uma coisa assim, insuportável. Imagina, 3 dias sem comer, 4 dias... Eu fico 3 horas já... Eu fico tonto.
Então, Força não. depende da pessoa, né? Então, se você está começando, é esperado você sentir uma dor de cabeça, é esperado você ter talvez um mal-estar, porque o seu corpo está desintoxicando, né? Como eu falei, eu já estava assim, só com uma refeição. No dia do churrasco, na verdade, eu nem comi, não sei se você percebeu, assim, mas eu não fiz o meu prato, eu não consegui comer, porque Deus já estava falando comigo, já estava esvaziando a geladeira, né? Outra pessoa que sabe é a Patrícia, porque está sempre enfiada na minha casa, e ela, como eu falei, eu estou sempre cozinhando para as pessoas da igreja, né? Inclusive, no período de jejum, ela, não, pastora, não precisa fazer nada. Eu falei, mas aqui tá jejum, você vai ficar sem comer? Então, eu ia lá, cozinhava, quer comer o quê? Eu não tenho problemas de estar perto de pessoas, estiver num restaurante, Tava ou todo mundo comendo e ela... tranquila. Eu, assim, chocada. Mas isso eu acho que é psicológico também, né? É psicológico, mas também é o Espírito Santo, porque o jejum é para que o Espírito Santo ele seja evidenciado na sua vida. E o responsável por trazer esse fruto, ou fruto do Espírito Santo, é você. E o Espírito Santo, um dos gomos ali do fruto é o quê? Paciência, Sim. amabilidade. Então, para uma pessoa que talvez não esteja acostumada com o jejum, ela vai ficar irritada, ela vai ficar... Eu, no meu estado normal, se não for um jejum espiritual, se eu tiver que ficar sem comer, o meu humor altera. Eu vou ficar mais calada, vou ficar mais séria. Não vou brigar nem nada, mas eu vou ficar mais calada. Mas voltando para a fisiologia, o que acontece? Então, a sua primeira semana ali é esperado você ficar com fome. No meu caso, a fome ela vinha e passava durante uns 10 dias, mais ou menos. Né? Depois, o seu corpo entra em cetose. O que é cetose? Né? Você começa a se alimentar da gordura que você tem no seu corpo. Então, não é que você está sem se alimentar, você está se alimentando de um alimento interno, das suas reservas. Né? Então, vai queimando tudo ali. Aí vai glicogênio, a cetose. E aí, o final é a autofagia. O que é a autofagia? É uma renovação completa das suas células, né? Então, tudo que não presta, tudo que é velho, falando assim de uma forma bem grosseira, né, para que todo mundo entenda, né, é normal. A fase mais fácil de quem faz esses jejuns prolongados é a última fase, porque não tem mais fome. Para mim foi o mais difícil, sabe por quê? Voltar com Não só voltar a comer, eu voltei com caldos, fiquei acho que mais uma semana tomando sopa, chás, voltei aos pouquinhos. Mas o mais difícil para mim foi a parte da cetose, que é a mais fácil. Então, o que é mais fácil fisiologicamente, por exemplo, para o subirá, para mim é o mais difícil. Porque eu tenho seletividade alimentar. A minha seletividade alimentar é algo que, assim, é desde bebê, é algo severo. Eu não como de tudo, eu tenho um sensorial muito, muito diferente do que de vocês para alimentos. E o que acontece na cetose? No final, quando você entra em cetose profunda, você pode sentir um sabor metalizado ou adocicado ou até mesmo estranho na boca. Eu comecei a sentir doce. Eu tava num desespero. Água? Salgado e sentindo... A água ficava doce? Eu não comia nada, eu tava só na água. Mas a água ficava doce, a minha saliva era doce. Então imagina você com um sabor doce 24 horas sem poder... Aí eu fazia O pH tudo. da água, né? Eles falam que Tudo, eu você sente estava quase espremendo limão assim na boca. Aí comecei a saborizar a água para ver se dava uma adiantada. Eu espremia limão e era doce, 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 doce. E aí eu não aguentei o sabor. Eu comecei a ter um pouco de azia, assim, um incômodo, sabe? Não foi nada muito, mas para mim foi a parte mais difícil. Não foi passar fome, porque meu estômago já estava acostumado. Porque que mais? eles falam, até Jesus, no final dos 40 dias do jejum, aí na Bíblia fala, e ele teve fome. Na realidade, eu imagino que Jesus era uma pessoa que tivesse uma dieta bem restrita, né, para a época, enfim, não tinha industrializado nem nada, e quando ele teve fome, na realidade, já era eu creio que já era No final. o tecido muscular dele já sendo consumido, que eles falam que é o perigo da pessoa. E tem uma fome psicológica, eu vou chamar assim, que é o seu corpo sinalizando que precisa de comida, né? Então, por exemplo, no finalzinho eu já não tinha fome, mas meu estômago começava a roncar, como dando um sinal, né? Então, assim, sobre a fisiologia de Jesus, a Bíblia não explica, ela não dá essa abertura pra gente falar o que foi esse contexto, mas os anjos o serviram, ele teve fome, de fato, mas o dele foi 40 também, né? E o meu foi 30. Eu quero fazer uma pergunta. Fala. Pergunta, não, vou até usar o microfone. Seu agora, microfone. A pergunta que não Nós já estamos bem próximo do finalzinho. Você ficou né? 30 dias sem comer, mas você, igual quando ele falou, Deus pode te dar 3 respostas, ou sim, ou não, ou espera um pouco mais. No final do seu jejum, qual que foi a resposta que você teve das 3? Sim ou não, ou aguente um pouco mais? Então, para começar, eu não fiz um jejum com uma expectativa de algo que eu estava... Porque não fui eu que escolhi o jejum dessa vez.
Foi Deus quem me pediu. Então, assim, ele sabendo o que estava por vir, me pediu um jejum. Então, muita coisa aconteceu, que acho que a gente vai ter que gravar uma parte 2 para eu falar. Mas levantes, alguns ataques, vitórias, né? Então, assim, foi um misto de tudo, pessoalmente falando, direcionamento para nossa igreja, né? Como pastora da igreja, muita coisa aconteceu, mas aí vai ter que ficar para um próximo. Nós não vamos conseguindo falar desse revestimento de guerra espiritual. Vamos marcar de novo. Mas tem uma pergunta que depois que eu terminei o jejum, faz o que? Acho que uma semana mais ou menos que eu terminei o jejum. Que a pessoa que fez a pergunta não tá aqui. Algumas pessoas, né? E eu vou ter que responder, que eu sei que a curiosidade de quem tá assistindo também. Falaram assim, pastora, e faz o número 2? Como é que faz? Porque... Como que é a parte fisiológica nessa? Porque você não tá comendo nada. Sim. Então você não tem alimento. Mas a evacuação, né, as fezes, ela não necessariamente é só de alimento, né? Então você tem que lembrar que está tendo uma autofagia, que o seu corpo ele está eliminando também toxinas, tudo que é velho, enfim. Então a resposta é sim, mas muito, muito pouco. Aí você vai ter que pesquisar aí e eu vou encerrar esse podcast. A gente vai encerrar aqui. E se vocês querem uma parte 2... deixa aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no canal da igreja para ajudar a gente a crescer. Dá o joinha. Deixa seu like, compartilhem. Like, né? Compartilhem. Para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse conteúdo maravilhoso. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem para a parte 2, porque eu deixei assim... o melhor pro final, posso falar assim? Ou o mais curioso pro final. O Pedro estava cheio de pergunta e aí eu falei, aguarda o podcast. Também não deixei ele fazer as perguntas dele. Ó, tá as anotações ali. Mas, gente, muito obrigada pela participação. Obrigada. Quem nunca fez jejum, tinha curiosidade, agora é hora de começar. Depois desse vídeo, já faz um propósito com Deus, começa em alguma coisa pequena. Não despreze os pequenos começos, é o que a palavra fala, né? Tem alguns rompimentos, tem castas de demônios que só saem com oração e jejum. A gente tá vivendo já os últimos dias, sabe? A gente tem que levar as coisas de Deus mais a sério, a gente tem que ter as nossas disciplinas e práticas espirituais, e o restante eu vou deixar pro parte 2, né? Quantos quilos perdeu? Já voltou? Não voltou? Pensou em desistir? Teve um dia que não aguentou? Nível de intimidade, como que aumentou, como que Deus tem falado, revestimento, dons, unção, que o jejum... Você guardou tudo pro final dos últimos 30 segundos. Deixei, 30 segundos. Então, gente, é isso, ó. Um beijo, Deus abençoe, né? Fica com a graça, com a paz. Vem pra igreja. Se você mora aqui em Dubai, a Emuná tá aqui pra te receber. E deixa aqui nos comentários. Eu quero ver as perguntas. Eu dou minha palavra aqui que eu vou responder todo mundo, que eu consegui. Tá bom, gente? Tchau, Deus abençoe.